Você já pensou em ganhar R$ 500 por mês sem precisar estar trabalhando? Pois é, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que por meio de 3 fundos imobiliários e com eles valendo até R$ 10, você consegue sim ganhar aí R$ 500 por mês sem precisar estar trabalhando, tá bom? Fazendo com que o investimento é quem trabalhe por você. E também vou tirar aí da tua cabeça que para você começar a investir, não precisa ter R$ 1 milhão, R$ 10 mil, R$ 5 mil. Com apenas R$ 10 você já começa e já pode estar iniciando aí dentro do mundo dos investimentos, beleza? Então, se você é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente no canal do Investidor Ocupado. Se você já é um investidor ocupado assim como eu, Vanucci, muito obrigado pela sua presença aqui. E se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, já dá o like aqui nesse vídeo, se você já gosta desse tipo de conteúdo. E vamos embora, vamos juntos aí de mão dadas a respeito do mundo dos investimentos, tá? Então, vamos cada vez mais aprender e buscar a nossa liberdade financeira. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e vamos para o nosso vídeo de hoje. Bem, turma, então assim, como é que nós vamos estar conseguindo ganhar R$ 500 aí todo mês sem precisar estar trabalhando com 3 fundos imobiliários? E esses fundos imobiliários aí com até R$ 10 para eu precisar investir. Então vamos lá. Eu, Vanucci, particularmente, se você já é um investidor ocupado, já sabe que tem algumas premissas que eu utilizo para saber se realmente o ativo é bacana ou não. E aqui tem um ponto de atenção aqui, que é o primeiro que eu quero falar aqui para vocês. Nunca compre um ativo pensando especificamente em um indicador. Nesse caso aqui de hoje, o dividendo é o que vai fazer com que todo mês a gente realmente consiga estar recebendo esses aluguéis dos fundos imobiliários. Mas você não pode olhar apenas por dividendos aí quando você realmente for querer ou comprar ou estudar um fundo imobiliário, beleza? Então, eu, Vanucci, gosto muito de olhar o patrimônio desse ativo, gosto muito de olhar a liquidez diária desse ativo, gosto muito de olhar o P sobre o VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial desse ativo, além também de olhar algumas outras coisas. No caso dos fundos imobiliários, a quantidade de cotas que eles têm emitido aí dentro da nossa bolsa de valores, beleza? Então, vamos lá. Para que a gente possa estar ganhando R$ 500 por mês, pessoal, sabe quanto é que a gente vai precisar estar investido? R$ 52 mil. Mas, Vanucci, eu não tenho R$ 52 mil. Calma lá, fica calmo. A gente pode ir por passos, pessoal. Claro que se você já tiver R$ 52 mil para investir, parabéns, muito bom, isso é excelente. Você já pode estar investindo agora de cara R$ 52 mil, por exemplo, e já está ganhando esses R$ 500. Mas caso você não tenha, fica tranquilo, lembra, com R$ 10 você já começa a estar investindo para você começar a receber aí dividendos mensais. E para esses 3 fundos imobiliários que eu vou trazer aqui no vídeo para vocês, a gente vai dividir numa carteira do seguinte: 40% de um fundo imobiliário, 30% de um outro e 30% do outro, beleza? Então, esses 3 fundos a gente vai conseguir montar uma carteira com R$ 52 mil para que a gente consiga ter esses R$ 500 investidos. Então, vamos lá. O primeiro fundo imobiliário, pessoal, é o MXRF11. Eu tenho certeza que você já conhece ele, é o principal fundo imobiliário que nós temos aqui na nossa bolsa de valor, é o que a gente é mais pesquisado, no caso é o que é mais pesquisado. Se você for fazer um Google, dá um Google aí, pergunta qual é o fundo imobiliário mais acessado e mais pesquisado no Brasil no ano 2025, no ano 2024. É o MXRF11. Então, a gente tem aqui na carteira do canal do Investidor Ocupado, tá? E aqui é um excelente fundo imobiliário para que você realmente estude. Lembrando que, pessoal, esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra, mas sim recomendação de estudo para que você possa estar estudando e adquirindo conhecimento para estar iniciando aí no mundo dos investimentos, beleza? Então, vamos lá. O fundo imobiliário, pessoal, do MXRF11, ele é um fundo de papel, ou seja, ele empresta dinheiro para poder receber com juros, né? Então ele investe nos CRIs, tá? Que é a parte de imposto, a parte de juros, tá bom? E ele, pessoal, ele hoje está no valor de R$ 9,77, ou seja, por menos de R$ 10 você consegue comprar um fundo do MXRF11. Outra coisa importante, os dividendos. Ele está pagando em média 10 centavos de dividendos mensais. Ou seja, se você com 9,77 comprar um fundo dele, né, uma cota dele, automaticamente no mês seguinte você vai estar recebendo 10 centavos aí desse fundo imobiliário. E os outros indicadores. A gente tem 4 bilhões de patrimônio.
nós temos 460 mil cotas emitidas desse fundo imobiliário, nós temos aí um P sobre o VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial de 1,07, ou seja, quanto menor, melhor. Se está abaixo de 1, sensacional. Então, mas aqui está com 1,07, tá bom esse indicador. E tem uma liquidez diária aí, ó, de 16 milhões, ou seja, liquidez é venda, compra, venda, compra, venda, compra desse ativo dentro do nosso dia a dia, dentro da Bolsa de Valores, tá bom? Então, tem uma excelente liquidez, então tem bastante movimento dele, tá bom? Então, pessoal, MXRF11 é o primeiro fundo. Nosso segundo fundo é o KNSC11. Esse fundo, pessoal, também é um fundo de papel, igual lá o MXRF11. Ele está num valor aí, ó, de R$ 8,84, ou seja, menor em termos de valor do que o MXRF11. Quando a gente olha de dividendos, aqui já tem uma diferença. Ele já paga 8 centavos, ou seja, 2 centavos a menos aqui do MXRF11, né? Mas os outros indicadores também são indicadores bons. Por exemplo, 1,7 bilhões de valor patrimonial, seu patrimônio. Temos aqui, ó, 202 mil cotas desse fundo, né? Então, um fundo com bastante cotas também emitidas dentro da nossa bolsa. Tem um P sobre VP aí de 1, ou seja, um excelente P sobre VP, está até menor do que o MXRF11, e tem uma liquidez diária aí, ó, de 6,2 milhões de reais, ou seja, liquidez também muito boa, comparado aí com outros fundos, né, que tem abaixo dele. Então, uma excelente liquidez diária. E o nosso terceiro fundo é o... Antes de dizer o terceiro fundo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Se não deu like aqui no vídeo, já dá o like. Esse tipo de conteúdo é maneiro, eu tenho certeza que você gosta. Então, ajuda a gente do Investidor Ocupado a estar espalhando esse conteúdo para mais pessoas de forma gratuita aqui pelo YouTube. A gente tem uma meta de 500 inscritos no nosso canal e eu tenho certeza que você vai estar nos ajudando aí a estar batendo essa meta. Eu tô querendo bater essa meta, pessoal, até a primeira quinzena, o fim da primeira quinzena de abril, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar. Vamos embora, dá o like, se inscreve no canal. Então, ó, terceiro fundo é o Gari 11. O Gari 11 também, pessoal, no ano de 2025, ele foi um fundo bastante pesquisado, né? Um fundo que realmente ganhou bastante notoriedade aí, principalmente no segundo semestre. O pessoal começou a falar muito dele, né? À toa que quando eu for começar a falar os indicadores aqui, você vai ver o quanto que realmente ele tem de diferença com o segundo, que foi o KNSC11, né? Então, ó, o Gari 11, pessoal, ele tem aí o valor de 8,33, ou seja, dos três fundos, ele é o que tem o menor valor de compra por cota. Ele é do tipo de tijolo, né? Ou seja, ele realmente compra imóveis para poder estar alugando esses imóveis e a partir com o dinheiro desse aluguel ele distribui para a gente também uma parte desse valor. Ele também distribui 8 centavos, né? Igual o KNSC11, e tem um patrimônio aí, por exemplo, ó, de 2,7 bilhões, já acima do KN, mais abaixo, por exemplo, do MXRF11. Quando a gente olha o número de cotas, também já tem mais cotas emitidas do que o KN, né? Já está aqui com 289 mil cotas. Tem aí o P sobre o VP de 0,88, pessoal. Ou seja, em termos de... Vamos falar de promoção? Quando você vai no supermercado, que tem lá o produto, tem um arroz de X reais e ele está por Y reais. É uma promoção, correto? Pronto, entenda que o P sobre VP, quando está abaixo de 1, ele está na promoção. E aqui está numa promoção muito bacana. Uma promoção aí de mais de 10% de promoção. Está com 8,88 o P sobre VP, então muito bom. E uma liquidez diária aí de 22 milhões de reais. Lembra que a liquidez diária do KN era 6 milhões e a liquidez diária do MXRF11 era 16 milhões, ou seja, o MXRF11 aí, que é o mais top de pesquisas aqui dentro do Brasil, a gente tem esse terceiro fundo, que é o Gari 11, com mais liquidez diária do que o MX. Então, para você ver aí como realmente ele teve essa crescente, principalmente a partir do ano 2025. Mas, Luke, pensando na divisão da carteira, como é que ficaria essa carteira? Então, como eu falei lá no início, né? O primeiro fundo, que no caso é MXRF11, ficaria com 40% desse valor da carteira, que daria um total de R$ 20.800 que você precisaria ter investido no MX, tá bom? E o segundo e o terceiro, no caso o KN e o Gari, a gente precisaria ter um valor investido de cada um deles de R$ 15.600, porque aí eu totalizava os 52 mil, e agora eu vou dizer para você o que cada um deles vai estar pagando de dividendos com esses valores investidos. Será que realmente eu vou conseguir os R$ 500? Será que eu vou conseguir
um pouquinho abaixo dos 500, eu vou conseguir passar. Então, ó, vem comigo aqui. Com essa quantidade que eu investi no MX, ó, eu vou conseguir estar comprando 2.130 cotas. E essas 2.130 cotas, quando eu tenho um valor de dividendos que é 10 centavos, eu vou conseguir um total aqui de R$ 213 de dividendos mensais com MX RF11. Quando eu olho o KN SC11, eu vou conseguir um total de cotas de 1.765 cotas e com 8 centavos dos seus dividendos, eu consigo R$ 141 de dividendos mensal com o KN. Já o GARI, eu vou ter o mesmo valor investido, né, 15.600, só que eu vou conseguir comprar um número de cota maior, porque a cota dele é um valor centavos menor do que o KN. Então, eu conseguiria aqui já ter 1.872 cotas, que com os mesmos 8 centavos, eu vou conseguir R$ 149, ou seja, totalizando tudo, eu teria R$ 503 aí de dividendos mensais. Ou seja, pessoal, essa carteira aqui, ela conseguiu ter uma rentabilidade de 0,96%. Uma excelente rentabilidade, né? Porque tem investimentos aqui que a gente consegue bem menos. Por exemplo, quando a gente olha na poupança, que é o que todo mundo quer deixar o valor na poupança, guardar na poupança, a gente consegue ter bem menos do que isso. Então, para você ver o quão é importante realmente você não ter dinheiro na poupança e começar a investir. No nosso caso aqui, por exemplo, com R$10, você consegue investir em fundos imobiliários que conseguem te dar mais retorno do que a própria poupança. Beleza? Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desses 3 fundos, tem algum fundo que aí te chamou a atenção? Você quer saber mais sobre ele? Deixa aqui nos comentários que o fundo que tiver mais comentários sobre, eu vou estar fazendo um vídeo individual aqui para o canal, para vocês poderem estar acompanhando e estudando aqui comigo, beleza? Então, pessoal, tchau, tchau, grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Investidor Ocupado. Tchau, tchau.